Saudações, pessoal! Professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula de sistemas operacionais em tempo real. Nesta videoaula vamos abordar sobre o tema de tipos de sistemas operacionais e arquivos de proteção. Então, estamos na unidade 2, conversando sobre sistemas operacionais, e os tópicos que a gente vai abordar são sistemas com múltiplos processadores, sistemas monoprogramáveis e monotarefa, sistemas multiprogramáveis e multitarefa, que eu chamei aqui de tipos de sistemas operacionais. E por fim, depois vamos ver sobre sistemas de arquivos de proteção. Vamos lá. Então, pode-se classificar os sistemas operacionais em 3 categorias. Tá? E a gente pode dizer, inclusive, que segue uma escala de evolução. Tá? Sistemas operacionais monoprogramáveis ou monotarefa, sistemas multiprogramáveis ou multitarefa, e os sistemas operacionais de múltiplos processadores. Então, vamos pelo primeiro, então, sistemas operacionais monotarefa. Os primeiros sistemas operacionais eram voltados para a execução de um único programa. Qualquer outra aplicação deveria aguardar o término do programa que estava sendo utilizado, um programa corrente. Esses sistemas se caracterizam por permitir que o processador, a memória e os periféricos permaneçam exclusivamente dedicados à execução desse único processo. Né? Estão relacionados ao surgimento dos primeiros computadores nas décadas de 60, esses sistemas operacionais. Tá? Um exemplo clássico é o MS-DOS, tá? Que talvez vocês tenham utilizado. Tá? A gente digita um comando ali, enquanto o comando não terminar, ele fica utilizando o terminal. Tá? E a gente não tem a possibilidade de criar mais um terminal. É só isso que a gente tem. Então aqui um exemplo do comando chamado cache2, né, que ele retorna um resultado ali, uma forma de tabela, né? Tá? E depois aparece ali press any key to continue. Então ele fica esperando até que a gente aperte um botão ali. No momento que aperta esse botão, liberou esse programa ou processo e a gente pode executar um outro comando, que por sua vez é um outro comando, programa ou processo. Tá? É caracterizado então o MS-DOS por essa linha de comandos especificamente, né? Tá? Então não tinha uma interface visual muito complexa esses sistemas operacionais. Tá? Aqui um exemplo também da inicialização do MS-DOS nesse sistema de LOT, tá? Batch System. Tá? Eu, por exemplo, era um que alterava bastante o arquivo altexec batch, tá? Para, digamos assim, mudar a sequência de execução do sistema operacional, incluir ou tirar algumas funcionalidades para esse sistema operacional MS-DOS. Aqui está um exemplo da inicialização do altexec batch. Tá? Então, depois vieram os sistemas mais complexos, como o sistema operacional multitarefa. Obviamente, isso é uma evolução dos sistemas monoprogramáveis. Os recursos computacionais, no caso para esses sistemas, são compartilhados entre diversos usuários e aplicações, que a gente tem hoje, né? Enquanto um programa espera por uma operação de leitura ou gravação de disco, outros programas podem estar sendo processados neste mesmo intervalo de tempo. Tá? Neste caso, podemos observar o compartilhamento do processador e de memória bem claros. Tá? Mas os outros recursos também são compartilhados. O sistema operacional se preocupa em gerenciar o acesso concorrente a seus diversos recursos de forma ordenada e protegida, como eu havia comentado múltiplas vezes, que é a tarefa do sistema operacional. Tá? Bom, os sistemas operacionais multitarefa ainda podem ser classificados quanto ao número de usuários, chamados monousuários e multiusuários. Monousuários é quando há apenas um único usuário interagindo com o sistema. Tá? Existe a possibilidade de execução de diversas tarefas ao mesmo tempo, como a edição de um texto, uma impressão ou acesso à internet, mas por um único usuário, ao mesmo tempo. Já multiusuários são ambientes interativos que possibilitam diversos usuários conectar-se ao sistema simultaneamente, e esses usuários executarem múltiplas tarefas. Tá? Bom, ainda podem ser classificados quanto à forma com que as aplicações são gerenciadas, tá? O que a gente chama de sistemas de tempo compartilhado e o de sistemas tempo real.
Tá? Sistemas tempo compartilhado, que a gente chama de time sharing em inglês, né? Permitem que diversos programas sejam executados a partir de uma divisão do tempo do processador, em pequenos intervalos, denominados fatias de tempo, ou time slice, do inglês. Caso a fatia de tempo não seja suficiente para a conclusão desse processo ou desse programa, este processo e programa é interrompido pelo sistema operacional e substituído por um outro, enquanto fica aguardando por uma nova fatia de tempo. O sistema cria um ambiente de trabalho próprio, dando a impressão de que todo o sistema está dedicado exclusivamente para um usuário, quando na verdade nem sempre é. Geralmente, sistemas de tempo compartilhado permitem a interação dos usuários com o sistema através de terminais, que incluem vídeo, teclado e mouse, por exemplo. Tá? Já os sistemas tempo real, que são diferentes do time sharing, tá? São implementados de forma semelhante ao de tempo compartilhado, mas têm algumas diferenças. A diferença é o tempo de resposta exigido no processamento de aplicações. Tempos de resposta devem estar dentro de limites rígidos, tá? O que a gente chama de determinismo temporal, e esses limites devem ser obedecidos. Tá? Quando bem projetados, podem ser bastante eficientes, tá? Mas é difícil projetar um sistema operacional em tempo real. Tá? Normalmente, não existe a ideia de fatia de tempo, tá? Porque, bom, tem toda essa questão de requisito temporal. Tá? Uma tarefa de tempo real utiliza o processador a tempo que for necessário ou até que apareça uma mais prioritária. Tá? Já vou comentar isso um pouquinho mais para frente quando a gente entrar na unidade de sistemas tempo real. Tá? Estão presentes em aplicações de controle de processos, como no monitoramento de refinarias de petróleo, controle de tráfego aéreo, sistemas aviônicos, etc., que requer controle crítico e determinístico. Tá? Bom, e por último, o tipo de sistemas operacionais com múltiplos processadores. Tá? Nesses sistemas operacionais, há o extensivo uso de processamento paralelo para aumentar a capacidade e a velocidade de processamento. O desafio está justamente em como fazer esse paralelismo com o compartilhamento de memória e dos processos. Caracteriza-se por possuir duas ou mais CPUs interligadas e trabalhando em conjunto. Tá? A vantagem desse tipo de sistema é permitir que vários programas sejam executados ao mesmo tempo ou que um mesmo programa seja subdividido em partes para serem executadas simultaneamente em mais de um processador. Essa é a caracterização. Tá? Aí a gente tem duas divisões dos sistemas com múltiplos processadores. Tá? Sistemas chamados fortemente acoplados, do inglês, né, tightly coupled. Tá? Nesse caso, existem vários processadores compartilhando uma única memória física, que é chamada de shared memory, e dispositivos de entrada e saída ligados a cada processador, separadamente. Os processadores são gerenciados por apenas um sistema operacional, fortemente acoplados. Em função dessas características, esses também são conhecidos como multiprocessadores. Aqui uma figurinha, tá? Que ilustra um pouco essa ideia do conceito de sistemas fortemente acoplados. Tá? Vocês podem ver ali duas unidades de controle de centrais de processamento, UCP, né, que é CPU em inglês, tá? E cada uma tem seus dispositivos de entrada e saída. E elas compartilham uma memória principal, que é a memória RAM. Okay? E os sistemas fracamente acoplados, contraposição aos fortemente, né? Do inglês, loosely coupled. Tá? Caracterizam-se por possuir dois ou mais sistemas computacionais conectados através de linhas de comunicação. Cada sistema funciona de forma independente, possuindo seu próprio sistema operacional e gerenciando seus próprios recursos. Tá? Aqui está a figurinha do conceito dos fracamente acoplados. Vocês podem ver que tem duas unidades ligadas por link de comunicação. Tá? Cada unidade tem sua memória principal e seus dispositivos de entrada e saída. Tá? E a ligação deles é por link de comunicação, não pela memória principal, como nos fortemente acoplados. Bom, vamos um pouquinho mais melhorar então essa especificação de fracamente acoplados e fortemente acoplados. Sistemas fracamente acoplados, loosely decoupled,
tá, podem ainda ser subdivididos entre sistemas operacionais de rede e sistemas distribuídos. Os sistemas operacionais de rede, tá, ou SORs, permitem que um host compartilhe seus recursos com os demais hosts da rede. Host aqui é o dispositivo da rede, né? Então, a unidade de processamento que está na rede. Além disso, os usuários têm conhecimento dos hosts e de seus serviços. Já nos sistemas distribuídos, o sistema operacional esconde os detalhes dos hosts individuais e passa a tratá-los como um conjunto único, como se fosse um sistema fortemente acoplado. Tá? Então, essa ocultação, digamos assim, das unidades individuais, tá, tem um comportamento parecido com fortemente acoplado, mas não é, né? Tá? Sistemas distribuídos permitem que uma aplicação seja dividida em partes e que cada parte seja executada por hosts diferentes da rede de computadores. Para o usuário e suas aplicações é como se não existisse a rede de computadores, mas sim um único sistema centralizado, porque ele não vê, né? Tá? Então, outro exemplo de sistemas distribuídos são os chamados clusters. Tá? Em um cluster, existem 2 ou mais servidores ligados por algum tipo de conexão de alto desempenho. O usuário não conhece os nomes dos membros do cluster e não sabe quantos são. Como eu falei, né? Oculta as hosts individuais que fazem parte do cluster. Quando ele precisa de algum serviço, basta solicitar ao cluster para obtê-lo. Atualmente, sistemas em cluster são utilizados para serviços de banco de dados e web services, né? Garantindo alta disponibilidade, escalabilidade e balanceamento de carga à solução. Ou seja, o que a gente chama de... ele vai se adaptando, né, à necessidade tanto de processamento quanto da rede, né? Então, vamos ver um pouquinho melhor o que é um cluster. Então, um cluster consiste num conjunto de computadores, tá? Sejam eles tightly ou loosely coupled, então fortemente ou fracamente conectados, chamados de nodos, que atuam em conjunto e podem ser vistos como um sistema único. Os nodos estão interligados por redes, geralmente locais, né? LAN, tá? E todos possuem seu próprio sistema operacional, tá? Porque isso que caracteriza mais é que esse sistema loosely coupled, tá? Mas visto de fora parece que é tightly coupled. É mais frequente que os computadores sejam réplicas, ou seja, que o hardware e o software sejam idênticos de todos os membros do cluster. Tá? Há ferramentas para a construção de clusters com hardware e software heterogêneos. Tá? Uma ferramenta dessas é o OSCAR, Open Source Cluster Application Resources, tá? Que é uma ferramenta livre, facilmente encontrada na internet para a construção de um cluster. Usualmente são empregados para aumentar a performance e disponibilidade de um único computador. E economicamente são mais vantajosos que um único computador com os mesmos poderes computacionais. Tá? Então é mais fácil juntar computadores que tenham individualmente menos poder de processamento, tá? Do que juntar todo esse poder de processamento num único computador. Tá? Então, se a gente for comparar em termos de preço, né, aquele único computador, né, seria muito mais caro do que construir um cluster de múltiplos computadores com poder de processamento equivalente. Tá? Aqui um exemplo de cluster, tá? Onde vocês veem, aqui eu tento ilustrar como se fossem gavetas, né? Então, gavetas de computadores, tá? Eles são um pouco diferente dos computadores pessoais, porque normalmente eles não têm, cada um não tem sua interface de vídeo, né? Então, geralmente a gente não tem uma tela de computador para cada membro do cluster, a gente tem uma só para todo o cluster, né? E eles são colocados em racks, assim, então aqui um computador, aqui outro, e aqui também um computador. Então, normalmente a gente chama esse aqui de 2 ou 3 U's, né? Porque ocupa 3 unidades, esse aqui uma só. Tá? Então a gente pode multiplicar, digamos assim, colocar diversos computadores para colaborarem num mesmo processamento, tá? Formando um cluster.
Aqui um exemplo de um cluster também, que são os servidores do Google. Né? Quando a gente entra no site do Google, no caso assim, a gente escreve lá www.google.com. Tá? Na verdade, quando a gente acessa, a gente não está acessando um computador, a gente está acessando o cluster de servidores do Google. Tá? São múltiplos computadores. Tá? Até por isso que eles dão conta de milhares, né, ou milhões, né, de acessos simultâneos. Tá? Pode dizer até centenas de milhares, né, até bilhões, né, acessos simultâneos. Aqui um exemplo, né, então um pavilhão, né, com múltiplos racks, vocês podem ver aqui, e esses múltiplos racks estão interconectados num único cluster. Tá? Ó, aqui uma outra foto, né, mostrando os servidores do Google. Tá? Bom, interessante nessa parte de cluster e de sistemas de processamento em formato de cluster, tá? É que isso virou um tema de competição aí entre nações, entre empresas, né? Aí é interessante que existe uma lista, né, tá, com os 500 maiores computadores, né, ou clusters, tá, que tem a maior capacidade de processamento. Então, nesse site aí, www.top500.org, tá, mostra ali a lista dos 500 computadores, ou supercomputadores, ou clusters, né? Tá, na verdade, geralmente eles são clusters, né? Mas isso não fica bem claro. Tá? Com maior poder de processamento. Tá? Atualmente, então, no dia que eu estou gravando essa videoaula, que tá, então é 29 de novembro de 2021, tá? O primeiro lugar dessa lista, tá, é o supercomputador Fugaku. Tá? Ele está no Japão, tá? E ele está no Centro de Ciência Computacional, então o Riken Center. Tá? E, bom, aqui está a descrição desse computador, né? Ele é composto, então, por um hardware chamado A64FX 48C 2.2 GHz. Tá? E a capacidade desse supercomputador, que é um cluster, tá, é de 442.010 teraflops. Tá? Esse flops aí tá para Floating Point Operations per Second, então, ou seja, número de operações de ponto flutuante por segundo. Tá? Então, isso geralmente leva um tempo, né? Tá? E é assim que se compara o poder de processamento dos computadores. Então, esse está com esse valor aí, então 442.010 teraflops. O segundo da lista, tá, é da Oak Ridge National Laboratory, nos Estados Unidos. Tá? É um computador da IBM, tá? Então máquinas de hardware IBM, IBM Power System AC922. Tá? E só para efeito de comparação, está ali o número de teraflops dele. Então, ele é praticamente quase 3 vezes menor, tá, em capacidade de processamento do que o supercomputer Fugaku. Tá? Então, está bem na frente esse do Japão. Isso costuma mudar, tá? Então, pode ser que ano que vem surja um outro computador aí nos Estados Unidos. Geralmente tem uma competição nos Estados Unidos, Japão e algum... e na China, né, tá? De supercomputadores. Tá? Se vocês entrarem nessa lista aí, vai mostrar as especificações desses computadores. É bem interessante essa lista para vocês terem uma ideia de como é que é esse funcionamento. E só para vocês terem uma noção, né, tá? Tem um único computador brasileiro, tá? Que é o Fênix, tá? Que é da Petrobras, tá? Um supercomputador, tá? Que está nessa lista dos 500 maiores, mas ele não figura nem entre os 100 maiores, tá? Então é bem abaixo. Tá? O Fênix tem 1.836, ou capacidade, né? Tem 1.836 teraflops. Tá? Então vocês podem ver ali que praticamente menos de 200 vezes, menos que 200 vezes, né? 1 sobre 200 avos, né? A capacidade do supercomputador Fugaku. Ok?
Bom, aqui alguns clusters interessantes para mostrar para vocês, tá? Eu sempre mostro esse aqui, que é uma aplicação interessante. Em 2010, tá? O Laboratório de Pesquisa da Força Aérea Americana, tá? Montou um cluster chamado Condor, tá? E esse cluster utilizava um hardware bastante poderoso para a época, que era o PlayStation 3. Tá? E esse cluster tinha 1760 PlayStation 3, o que deu a capacidade de processamento do cluster de 500 teraflops. Vocês podem ver, né? 1760 PlayStation 3, tá? Não dá 1/3 do que tem lá no Fênix da Petrobras. Tá? Então, vocês imaginam, multiplicar por pelo menos 3, né? Esse número de PlayStation 3 aqui para dar o Fênix. Então seria, sei lá, quase 5.000 PlayStation 3 teria a mesma capacidade do Fênix, o supercomputador da Petrobras. Tá? Se a gente passar lá para o supercomputer Fugaku, né? Se eu tinha falado 5.000, né? E era 200 vezes menor, então tinha que multiplicar para 200 ainda, né? Então seria 5.000 vezes 200, seria um número, quase 1 milhão de PlayStation 3, né? Vamos lá. Esse aqui é um exemplo clássico, né? Outro exemplo mais baratinho, assim, que um entusiasta pode fazer, é um cluster de Raspberry Pi. Aqui um exemplo de cluster de Raspberry Pi 3. Tá? Então, vocês podem ver aqui 4 Raspberry Pis, tá? Que são esse hardware bem simplesinho aqui, que a gente chama de Single Board Computer. É um computador de placa única, tá? Ligado em rede aqui e alimentado por esses hub de USB, né? Tá? E aí tem um cluster lá com uma capacidade razoável, né, de processamento. Tá? Claro que 4 Raspberry Pi não é muito ainda, né? Mas começa a juntar 10, 12, aí já fica semelhante ao que a gente tem num computador, né? De grande desempenho. Tá? Existem inclusive placas, né? Tá? Para fazer um cluster, né? Aqui um cluster de Raspberry Pi 0, né? Tá? Então interessante, né? Vocês podem ver aqui a plaquinha Raspberry Pi 1 aqui, uma, né? Eu poderia colocar várias aqui a alimentação, né? A ligação por rede, já está tudo na plaquinha. Interessante para vocês terem essa noção, né? Tá? E a Oracle, né, é uma empresa, então, de banco de dados, né? Gerenciamento de banco de dados, né? Que comprou a Sun Microsystems, tá? Construiu um cluster de Raspberry Pi. Ó. Aqui vocês podem ver um gabinete bem grande, né? Com múltiplas. Sei lá, deve ter umas 1.000 Raspberry Pis aqui, né? Interessante. Isso vocês encontram na internet aí, né? A capacidade de processamento desse cluster da Oracle. Tá? Bom, dá para fazer cluster com Raspberry Pi 4 também, né? Obviamente, né? Então surgiu outras versões mais poderosas do Raspberry Pi e vocês encontram aí cluster para isso também. Tá? Bom, é comum, tá, a gente comparar a ideia do cluster com a ideia de grid computing, né? Então, computação em grid, né? Tá? Então, a constituição, a aplicabilidade do cluster e do grid computer é idêntica, tá? Mas há algumas diferenças. Tá? Então, aqui coloquei um quadrinho para a gente fazer essa comparação. Tá? Quanto aos nodos, tá? E aí, naturalmente, né? Tá? Num cluster, normalmente a gente procura deixar os nodos de mesmo hardware. Tá? Então a gente pode dizer que o cluster é composto por nodos homogêneos, iguais normalmente. Tá? Nada diz que não pode ser heterogêneo, mas quanto maior variabilidade, mais fica difícil de gerenciar o cluster. Já o grid, a ideia é justamente juntar coisas diferentes. Então geralmente eles são heterogêneos. Tá? Quanto à interligação dos nodos, tá? No cluster, obviamente, é uma rede local, tá? E essa rede e esses dispositivos estão no mesmo espaço físico. Já no grid, tá? São locais distintos e a ligação não é local, daí é internet. Já em termos de serviços, tá? Obviamente os clusters são centralizados e os grid, já que tem toda essa ideia de interligar dispositivos heterogêneos na internet, a ideia é justamente distribuição. Tá? Então,
tem que ficar claro essa diferença para vocês. Tá? Grid Computing é um tema que está bastante na moda, né? Tá? Então, a gente interligar aí poderes de processamento na internet, tá? Que é uma figurinha justamente que ilustra essa ideia. Tá? Aqui um exemplo de um computador interligado, 2 racks, né, de clusters interligados por Grid Computing, né? Vocês podem ver aqui estão um cluster e aqui outro, tá? Interligados, esse aqui são homogêneos entre si, esse aqui também, tá? Mas entre eles são heterogêneos, tá? Então dá para fazer interligação em termos de utilizando técnicas de Grid Computing, tá? Alguns sites aqui para vocês verem a ideia de Grid Computer. Tem esse Open Science Grid aqui. Então, mostrando aqui para vocês, tá? Esse primeiro link aqui, Open Science Grid, vocês podem ver aqui, né? OpenScienceGrid.org, tá? Mostra aqui, inclusive, cursos, né? Open Science Grid Consortium, né? E é o funcionamento do Open Science Grid, né? Então, o que a gente faz, tá? Tá aqui especificado, tá? Informações, né? De suporte, como utilizar e assim por diante, né? Como utilizar recursos, né? Tem esse outro link aqui, o EGI.eu, né? EU de parte da Europa, né? Então esse aqui, não, EGI Webinar Program, mostra aqui um dos links, né? Tá? Mostra a informação aqui do que se faz nessa EGI, né? Tá? Então, European Grid, não me lembro o que é o I, tá? E as informações aqui do EGI, né? Tá? Então, se vocês quiserem saber como é que funciona, né? Tá? Quais são os membros, a ideia toda desse European Grid Council, né? Então, talvez tenha aqui a informação do que é o I, né? Não me lembro o que é o I. Não está aqui especificado, tá? Mas é um EGI, tá? E o último aqui, o link que eu sempre gosto de mostrar, é esse do SETI at Home, tá? O que é essa ideia? SETI, para quem viu algum filme, por exemplo, o Contato, baseado no livro do Carl Sagan, né? Tá? Contato, tá? Tem justamente essa ideia do SETI, né? Que é Search for Extraterrestrial Intelligence, né? Então, busca por inteligência extraterrestre, né? A ideia de processamento de sinais de rádio para tentar detectar sinais de comunicação extraterrestre, vinda de fora da Terra. Tá? E como, obviamente, esses sinais de rádio eles ocorrem a todo tempo, né? E a gente normalmente não se tem capacidade de processar todos esses sinais a todo momento, tá? Foi criado esse SETI at Home, que é o seguinte: usuários comuns cederem seus computadores, o tempo de seus computadores, para justamente processar esses sinais de rádio. Tá? Aqui está a ideia do SETI at Home. Tá? E, inclusive, mostra aqui os melhores computadores. Então, os computadores que mais contribuíram com o projeto. Né? Tá? Proprietário aqui, posição número 1, então, total de créditos totais. A CPU que foi utilizado, é um computador bem simples. Intel Core 2 Duo, 3 GHz. 2 processadores, com interface processamento gráfico da NVIDIA, né? E o sistema operacional aqui, e quantidade de aqui ele está chamando de créditos, né? Mas tem um tempo né, relativo a esses créditos, né? Que faz com isso, que faz com que seja criada essa lista, né? Interessante que são usuários bem comuns, tá? Qualquer um pode contribuir com o projeto, tá? Agora eu não sei como é que está funcionando esse projeto, mas um tempo atrás eles tinham um software, né, que era de protetores de tela, que quando o teu computador entrasse no protetor de tela, em vez de ele ficar em praticamente repouso, ele, na verdade, entrava na rede, entrava no projeto da SETI e durante aquele tempo que estava no protetor de tela, ele processava dados de sinal de rádio do SETI. Tá? Então, bem interessante nesse sentido.
ok? Só para vocês saberem aí que existe, né, essa possibilidade de contribuir com projetos de Grid Computing. E o CERT é um exemplo dessa contribuição. Para o usuário comum ceder a capacidade de processamento, né? Tem como ser o inverso também, o usuário comum utilizar um serviço de Grid Computing, que é os outros dois links que eu mostrei. Tá? Vamos lá, seguindo. Tá? O último tema dessa videoaula, tá, é sobre sistemas de arquivo de proteção. Tá? Então vamos lá. Então, esse sistema de arquivo de proteção é um mecanismo que restringe o acesso a um arquivo. Tá? Aqui arquivos em termos genéricos, não precisa ser um arquivo comum, tá? Permitindo que somente um processo o utilize por um tempo determinado. É utilizado tipicamente por um sistema operacional para prevenir a condição de corrida. Tá? Também pode ser referido à segurança adicional do sistema operacional por softwares como Windows Security ou permissões do sistema de arquivos NTFS ou por softwares de terceiro, tá, ligados ao Windows. A IBM criou os arquivos de proteção em 1963, no sistema operacional OS 360, onde recebeu o nome de Exclusive Control. Tá? Então não era Protection File, tá? Era Exclusive Control. Tá? O uso sem cuidado desses arquivos de proteção, que normalmente são chamados de file locks, tá, pode causar baixa performance e até deadlocks. Esse nome, tá, e todas essas denominações parecem ser uma coisa que vocês nunca usaram, mas na verdade está cheio disso. Tá? Quem nunca utilizou um pendrive, alguma vez colocou no computador, tá, e queria tirar o pendrive, tá, não fisicamente, mas queria desmontar o pendrive, como a gente chama, e o próprio Windows diz ali, não pode desmontar o pendrive porque está em uso. Como é que ele sabe que está em uso? Tem um file lock, tem um sistema de proteção, tem um arquivo lá dizendo que está utilizando o pendrive. E esse arquivo é gerenciado pelo sistema operacional. Mesma coisa também acontece com portas de comunicação serial. Tá? Como é que um programa, digamos assim, sabe que a porta serial está em uso ou não? Bom, primeiro ele entra em contato com o sistema operacional verifica os file locks. Se tiver um file lock para uso da porta serial, ele vai dizer está ocupado por um outro programa. Ele normalmente não especifica qual é que é o programa, né? Mas poderia dizer, o programa X está utilizando a porta serial, então obviamente não pode usar. Tá? Então esses file locks é bem comum, tá? Os sistemas operacionais utilizam isso direto, tá? Justamente para dar acesso exclusivo, dar um processo a esse recurso, tá? Ou a esse arquivo. Tá? No sistema Unix, a gente tem como verificar file locks através do comando flock, tá? Que é de file lock, tá? Através do comando fcntl, que seria o file control, tá? Ou o lockf, que é de lock file. Tá? Então é bem comum se verificar isso em sistemas Linux. Como eu comentei, né, tá? Porta serial é bastante comum de utilizar um file lock. Tá? E se vocês lembrarem, que eu já comentei isso antes, né, tá? Alguns recursos no sistema operacional Linux, como é o caso de portas seriais, tá? São gerenciadas por pseudo-arquivos, tá? Os dev files lá, né? Então, arquivos na árvore de devices lá do Unix, né? E, obviamente, quando a gente faz o uso de um dispositivo dele, é criado um file lock, tá? Para quem utiliza bastante o Linux, né, também, né, sabe que se a gente fez lá uma atualização de software, por exemplo, e ela está em andamento, e eu abro um outro terminal e quero fazer mais atualização, ele vai dizer, opa, a atualização já está em andamento. Como é que ele sabe? Tem um file lock para isso. Tá? Então, como eu falei, sistemas operacionais utilizam isso recorrentemente, esses file locks. Tá? Só que se o usuário for utilizar um file lock, que é possível, tá? Tem que cuidar para
obviamente, tu usar isso de forma bem feita, né? Porque se tu fizer errado, pode ser que o bloqueio que tu colocou no arquivo, né, mais te atrapalhe do que te ajude. Tá? Digamos que estava executando um programa que criou um file lock no dispositivo. Aí o programa travou, mas o file lock está lá. Então, quando vocês executarem, por exemplo, esse mesmo programa, ele vai dizer, não, tem um file lock já. Como é que a gente faz para tirar o file lock? Muitas vezes é complicado. Tá? Muitas vezes requer poderes administrativos ou saber onde é que está o file lock. Tá? Se a gente não encontra ele, não tem poderes administrativos, a gente só se livra desse problema reiniciando, por exemplo, o sistema operacional, o que é bastante comum de acontecer. Tá? Bom, pessoal, sobre esses dois temas, então, né, tá? Tipos de sistemas operacionais e sistemas de arquivo de proteção, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá? E fechando esses dois tópicos, agora a gente encerra a unidade 2. Tá? Nas próximas videoaulas a gente vai ver a unidade 3. Certo? Um abraço, pessoal, e até a próxima videoaula.